Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, a partir da página 207. Ontem nós vimos o momento quando o inimigo levou à sinagoga um homem endemoniado para, através dele, desviar a atenção das pessoas de Jesus. Hoje nós vamos ver as causas que levaram este homem às circunstâncias em que chegou. Nós lemos assim: a causa oculta da aflição que tornara esse homem um terrível espetáculo a seus amigos e um fardo para si mesmo achava-se em sua própria vida. Fora fascinado pelos prazeres do pecado e pensara fazer da própria vida um grande carnaval. Não sonhava em se tornar um terror para o mundo e uma vergonha para a família. Julgou poder gastar o tempo em extravagâncias inocentes. Uma vez em declive, porém, resvalou rapidamente. A intemperança e a frivolidade perverteram-lhe os nobres atributos da natureza, e Satanás tomou sobre si inteiro domínio da sua vida. Demasiado tarde veio o remorso. Quando quis sacrificar fortuna e prazer para readquirir a perdida varonilidade, tornara-se incapaz nas garras do inimigo. Colocara-se no terreno do inimigo, e Satanás tomara posse das suas faculdades. O tentador o seduzira com muitas representações encantadoras, uma vez que o desgraçado se achava em seu poder, no entanto, tornara-se infatigável em sua crueldade e terrível em suas iradas visitações. Assim, será com todos quantos condescendem com o mal. O fascinante prazer do princípio de sua carreira termina nas trevas do desespero ou na loucura de uma mente arruinada. O mesmo espírito mau que tentara Cristo no deserto e possuía o louco de Cafarnaum dominava os incrédulos judeus. Para com eles, porém, assumira ar de piedade, buscando enganá-los quanto aos motivos que tinham em rejeitar o Salvador. Sua condição era mais desesperadora que a do endemoniado, pois não sentiam necessidade de Cristo, sendo assim mantidos seguros sob o poder de Satanás. O período do ministério pessoal de Cristo entre os homens foi o tempo de maior atividade das forças do reino das trevas. Durante séculos, Satanás e seus anjos haviam estado procurando controlar o corpo e a mente dos homens, para trazer sobre eles pecados e sofrimentos. Depois, acusar a Deus de toda essa miséria. Jesus estava revelando aos homens o caráter de Deus. Estava a despedaçar o poder de Satanás, libertando-lhe os cativos. Nova vida e amor do céu moviam os corações dos homens, e o príncipe do mal despertou para contender pela supremacia do seu reino. Satanás convocou todas as suas forças e a cada passo combatia a obra de Cristo. Assim será na grande batalha final do conflito entre a justiça e o pecado. Ao passo que nova vida e luz e poder descem do alto sobre os discípulos de Cristo, uma vida nova está brotando de baixo e revigorando os instrumentos de Satanás. A intensidade se está apoderando de todo elemento terrestre. Com uma sutileza adquirida através de séculos de conflito, o príncipe do mal opera disfarçadamente. Aparece vestido como anjo de luz, e multidões estão dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nos dias de Cristo, os guias e mestres de Israel eram impotentes para resistir a Satanás.
negligenciavam o único meio pelo qual se podiam opor aos espíritos maus. Foi pela palavra de Deus que Cristo venceu o inimigo. Os guias de Israel professavam ser expositores da palavra de Deus, mas haviam-na estudado apenas para apoiar as suas tradições e para impor suas observâncias de origem humana. Haviam, por suas interpretações, feito com que ela exprimisse sentimentos que Deus nunca tivera em sua mente. Suas místicas apresentações tornavam indistinto aquilo que ele fizera claro. Disputavam sobre insignificantes questões de técnica e negavam, por assim dizer, as verdades essenciais. Assim, difundia-se amplamente a infidelidade. Roubavam a palavra de Deus à sua força, e os espíritos maus operavam à vontade. A história se está repetindo. Tendo a Bíblia aberta diante de si e professando respeitar os ensinos, muitos dos guias religiosos de nossa época estão destruindo a fé nela como palavra de Deus. Ocupam-se em dissecar a palavra e estabelecer as próprias opiniões. A palavra de Deus perde em suas mãos o poder regenerador. Depois de minar a fé na Bíblia, Satanás encaminha os homens a outras fontes em busca de luz e poder. Assim, se insinua ele. Os que se desviam dos claros ensinos da Escritura e do poder convincente do Espírito Santo de Deus estão convidando o domínio dos demônios. A crítica e as especulações concernentes às Escrituras têm aberto o caminho ao Espiritismo e à Teosofia. A crítica e a especulação concernentes às Escrituras têm aberto o caminho ao Espiritismo e à Teosofia, essas formas modernas do antigo paganismo, para conseguir firmar-se mesmo nas professas igrejas do nosso Senhor Jesus Cristo. Lado a lado com a pregação do Evangelho, acham-se a operar forças que não são senão médiuns de espíritos de mentira. Muito homem se intromete com elas por mera curiosidade, mas vendo demonstrações de forças sobre-humanas, é fascinado a ir sempre mais adiante, até que fica dominado por uma vontade mais forte que a sua própria natureza. Não lhe pode escapar ao misterioso poder. São derrubadas as defesas da mente. Não tem barreira contra o pecado. Uma vez que as restrições da palavra de Deus e do seu Espírito são rejeitadas, homem algum pode saber a que profundeza de degradação é capaz de imergir. Um pecado secreto, ou paixão dominadora, o pode reter cativo tão impotente como era o endemoniado de Cafarnaum. Todavia, o seu estado não é desesperador. O meio por que podemos vencer o maligno é aquele pelo qual Cristo venceu, o poder da palavra de Deus. Deus não nos rege a mente sem nosso consentimento. Mas se desejamos conhecer a sua palavra, fazer a sua vontade, pertence-nos a promessa: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mediante a fé nessas promessas, todo homem pode ser libertado dos ardis do erro e do domínio do pecado. Todo homem é livre para escolher que poder o regerá. Ninguém caiu tão fundo e ninguém é tão vil que não possa encontrar libertação em Cristo. O endemoniado, em lugar de uma oração, só pôde proferir as palavras de Satanás. Todavia, foi ouvido o mudo apelo do coração. Nenhum grito de uma pessoa em necessidade, embora deixe de ser expresso em palavras, ficará desatendido. Os que consentirem em entrar com o Deus do céu num concerto não serão deixados entregues ao poder de Satanás, ou às fraquezas de sua própria natureza. São convidados pelo Salvador, que se apodere da minha força e faça paz comigo.
sim, que faça paz comigo. Os espíritos das trevas hão de combater pela pessoa que, uma vez, lhes caiu sob o domínio. Mas os anjos de Deus hão de contender por aqueles com predominante poder. Diz o Senhor: tirar-se-ia a presa ao valente, ou escapariam os legalmente presos? Assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. Isaías, capítulo 49, versos 24 e 25. Eu não sei se alguém de vocês já teve a oportunidade de estar diante do quadro de uma pessoa possessa. É a mais terrível situação em que alguém possa se encontrar. É terrível a visão. Toda a fisionomia se transtorna. Os olhos perdem o seu brilho. Uma atmosfera opressora invade o recinto. A pessoa possessa por Satanás frequentemente cai no chão, fere-se, diz palavras sem sentido ou palavras de impropério, com uma voz gutural, ameaçadora. Pânico e medo se espalha no coração das pessoas que se acham presentes no lugar onde uma cena assim acontece. É um quadro patético, quase que impossível de ser descrito. Nos dias de Jesus, esse quadro repetiu-se muitas e muitas vezes, porque foi o período em que os demônios se puseram em mais ativa agitação, para de todas as maneiras impedir que o Evangelho da Graça atingisse os seres humanos. Não são todos aqueles que estão possessos por Satanás que são jogados no chão e assumem uma figura patética, grotesca, como a do endemoniado que entrou na sinagoga. O diabo domina a vida de muitas pessoas. Dirige-lhes cada pensamento, cada ação, cada escolha, cada passo. Mas não se manifesta exteriormente porque não é do seu interesse. Mas a pergunta é: como alguém cai de uma situação assim? Como alguém se deixa levar a tal ponto de ser totalmente dominado pelo mal? Como alguém pode se tornar presa, cativa, escrava de Satanás? Você já parou para pensar? Por que as pessoas abandonam a igreja? Por que as pessoas mudam de opinião? Por que as pessoas apostatam? Por que as pessoas deixam Jesus de lado? Você acha que por acaso? Você acha que simplesmente, num dia qualquer, num dia ensolarado, alguém acorda, olha para o céu e diz: que dia lindo e maravilhoso! Eu vou escolher esse dia para deixar Jesus de lado, para abandonar a fé, para seguir as sugestões do mal. Não é isso que acontece. Existe uma longa história atrás de cada apostasia. É uma história de uma relação descuidada com o Senhor. Atrás de cada apostasia existe a história de uma Bíblia empoeirada, abandonada no campo. Tudo começa quando a palavra de Deus é esquecida, não é valorizada, não é buscada. Não se gasta tempo na presença de Jesus, não se alimenta a amizade e a relação com Cristo. Quando a religião vai se tornando mecânica, formal, quando nós vamos fazendo as coisas simplesmente por fazer, por tradição, por rotina. A vida religiosa continua acontecendo, nós continuamos indo à igreja, fazendo tudo aparentemente certo, tudo está normal. Só que a relação com Cristo vai sendo rompida. A palavra de Deus vai perdendo poder sobre a nossa vida. Nós somos como
um aparelho ligado à tomada que de repente tem o seu fio arrancado. Aparelhos que possuem bateria não perdem a sua atividade repentinamente. Elas vão se descarregando pouco a pouco. Alguns aparelhos demoram apenas poucas horas para perder toda a sua carga. Outros são mais econômicos, demoram dias até que se apaguem completamente. Mas não tem jeito, um dia a bateria acaba. O aparelho desliga, porque foi retirado da fonte. Toda pessoa que termina sob o domínio de Satanás começa pela escolha de não priorizar a amizade com Jesus. Amor é fruto de relacionamento. Se a gente não se relaciona com Deus, se a gente não busca Jesus, a gente vai perdendo a paixão por Ele. Outras coisas vão se tornando mais importantes e prioritárias para nós. Jesus vai passando a um segundo plano. Outros interesses vão dominando a vida. O desejo de ser feliz, de buscar viver a vida, de buscar aquilo que o mundo oferece, que parece tão bonito e sedutor para os outros. O apelo sedutor das tentações fazem um estrago da alma. Apelam de maneira muito forte ao coração. E as escolhas vão pouco a pouco sendo no sentido de nos afastar de Deus e nos aproximar daquilo que o mundo oferece. Frequentemente as pessoas não se afastam de Deus porque escolheram o diabo de maneira aberta. Não, elas querem viver a vida. Elas querem o prazer que o mundo dá. Tudo parece tão inocente. Que mal tem? Qual é o problema? E voltando um passo atrás do outro, até que chega um momento em que estão longe demais e, ao mesmo tempo, frias demais, vazias demais da presença de Deus. O Espírito de Deus não consegue mais tocar de maneira tão poderosa o coração. Ficaram tanto tempo olhando para outras coisas que o coração já não vibra mais de paixão por Jesus. Já não sente mais vontade pelas coisas de Deus. Já não sente mais vontade de ler a Bíblia, de orar, de ir à igreja. E o velho homem renasce. É triste, sabe? Mas quando nós nos batizamos, após o encontro com Jesus, e enterramos a velha natureza, infelizmente, essa velha natureza não morre para sempre. Ela fica obliterada, mas fica latente dentro de nós. E se por alguma razão nós nos descuidarmos, nós não nos alimentarmos das coisas do alto, essa velha natureza vai criando forças outra vez e vai renascendo. E a gente começa a sentir o desejo de ir voltando para a velha vida, para as velhas práticas, para as velhas escolhas, para os velhos lugares, achando que não há problema nenhum nisso. Afinal de contas, não está todo mundo fazendo o mesmo. Chega a hora em que a ficha cai e a gente quer voltar para trás. A gente quer voltar para Jesus. E, invariavelmente, há um momento em que a gente percebe o buraco em que encontrou e sente o desejo de sair dele.
Mas quando esse momento chega, já estamos tão longe que não encontramos forças mais para voltar. A vergonha, o preconceito, as circunstâncias, os amigos nos amarram e nos impedem de pedir socorro para Cristo. O endemoniado de Cafarnaum se arrependeu daquilo que havia feito e queria voltar atrás. Mas pouco a pouco, passo a passo, momento a momento, ele foi cedendo espaço para o mal, até que o mal o dominou tão por completo que ele não era mais dono da sua vida. Ele não falava mais o que queria falar, não fazia mais o que queria fazer, não sentia mais o que queria sentir. Toda a sua existência era a expressão da vontade dos demônios, que zombavam dele e o humilhavam diante de todos. É assim que o diabo opera. As suas tentações são brilhantes e sedutoras. São atrativas. Parecem boas demais. Mas quando caímos nas suas garras, quando somos dominados por elas, o preço vem. E o preço é muito caro. É além daquilo que nós podemos imaginar. Em desespero, muitos exclamam: para mim, já é muito tarde. Eu fui longe demais. Você não imagina quão difícil é para alguém que desceu profundamente no caminho do mal escapar dele. Satanás não solta suas presas facilmente. Não é sem luta que essas almas são arrancadas da fogueira do mal pelo poder de Deus como um tição tirado do fogo. A perdição frequentemente não vem sobre nós como um laço repentino, pegando-nos de surpresa. Na maioria das vezes, a nossa perdição eterna é construída pouco a pouco, dia a dia, passo a passo. Começa com um esfriamento na relação com Deus, um abandono da palavra de Deus, o deixar a oração de lado, o não dar tanta importância mais para os cultos, não viver com tanto entusiasmo os princípios da palavra de Deus. Se acentua ao olharmos para o mundo e acharmos que é só uma vez, é só um pouquinho, ninguém está vendo. Eu preciso viver a vida. E chega um momento em que nós chegamos tão fundo, num abismo tão imenso, que não conseguimos sair dele sozinhos mais. Mas graças a Deus, ainda assim, Jesus nos ama. E ainda para aqueles que chegaram no fundo do abismo, existe perdão e restauração. Como Cristo libertou o cativo de Cafarnaum, Ele hoje liberta todos aqueles que procuram a sua ajuda. Vigie. Cuide da sua relação com Jesus. Não se iluda com as distrações que o mal coloca diante de você. Satanás não tem nada de bom para te dar.
A velha vida é podre. Parece bonita, mas é só aparência. É ilusória. Traz momentos de alegria, mas a alegria dura muito pouco. Muito pouco. Traz um gosto doce aos lábios, a sensação de liberdade, como a que o filho pródigo sentiu. Mas essa liberdade é mentirosa. Essa liberdade que o mundo te promete, te deixa no final dentro do chiqueiro de porcos, fedendo lavagem. É isso que queremos para a nossa vida. Que hoje a nossa alma se apodere da mão de Jesus e decidamos permanecer dia a dia ligados a Cristo. Nós não podemos continuar vivos, desligados da tomada. Sem a palavra de Deus, sem o relacionamento vivo diário com Ele. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.